Bom, vamos lá, vamos dar continuidade no nosso estudo do A Voz do Silêncio. E agora a gente entra numa parte bem bacana, que ele vai nos conduzir para os aspectos que nos prendem à ilusão e começar um caminho, né, de como sair disso, né? Vamos lá, eu vou colocar o slide e a gente vai acompanhando, como sempre. E aí eu vou fazendo algumas interrupções, porque esse é um tema bem bacana. Bom, a gente parou no verso 18. Fazendo uma pequena retrospectiva do verso onde a gente parou, é o que ele fala, né? No verso 15, ele vai falar que tanto a gente preso no na nosso casulo, quanto a gente se expandindo e se identificando com o corpo, do qualquer um dos dois casos, né? A gente está preso na ilusão. E ele coloca isso é a terra, né? Ele, na verdade, no verso 14, se não me engano, ele fala, né? Essa é a nossa prisão, né? Essa é a prisão não no sentido ruim, mas no sentido que isso é a vida, isso é a terra, isso é essa forma de existência, né? E tudo é observado de uma forma ilusória, seja ela nos escondendo no ego, ou seja ela nos expandindo, né? E na identificação que nós somos o autor da ação, de qualquer uma das formas, a gente está preso nessa sala das tristezas, como ele coloca no verso 17, né? Então, basicamente, e aí ele coloca que a grande armadilha, as provações, tudo isso é para colocar em prova a grande heresia, que é a nossa percepção de individualidade. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto da estrutura védica em si, né? Quando a gente se vê como algo desconectado na existência em si, né? Que é chamado de a grande ignorância, e aí está chamado como a grande heresia. E aí a gente começa agora, quando ele fala, esta terra, ó ignorante discípulo, nada mais é que a lúgubre entrada ao crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz, que é o que antecede, né? Até a gente vai ver, né, se a gente chegar nesse ponto, onde no budismo tibetano se descrevem sete reinos, né? E a passagem por esses sete reinos no samsara, esse ciclo de nascimento, né, esse ciclo existencial, ele é bem colocado que são períodos de experiência que a gente vai passando, né? Então, a verdadeira luz, né, aquela que ele coloca que nenhum vento pode extinguir, né, aquela luz que há de sem pavio nem combustível, quer dizer, transcende a natureza, né, está acima da existência natural em si. Na visão védica seria essa perspectiva de Purusha, né, essa consciência que é fora de Prakriti, a natureza, em qualquer dos seus níveis, essa luz verdadeira, que nada pode extinguir, né, que é a realidade absoluta, ela é precedida por essas existências no qual a gente está passando. E Buda, com o sentido de despertar, né, colocado que a gente está como num sonho, né, e em algum momento a gente vai despertar para essa consciência dessa realidade. Então, basicamente, até o verso 18, ele coloca, né, as nossas prisões em Maia, né, essa ilusão no qual a gente vive na existência, em qualquer aspecto, não tem saída, né? Qualquer perspectiva que a gente coloque sempre é uma visão ilusória, uma visão concebida pela mente, ilusória, e isso, né, nos traz sofrimento. Sempre lembrando, como ele coloca a sala das tristezas, que essa é uma existência de sofrimento, não é uma visão negativa, mas sim uma visão realista, né? A gente existe num mundo de impermanência, existe num mundo no qual a gente está preso a um ciclo de velhice, doença e morte, e enfim, né? Não tem como escapar dessa realidade, né? Que é uma realidade que, se a gente se apega nela, naturalmente vai gerar um princípio de tristeza e sofrimento, porque tudo vai se transformar em algum momento. Tudo que a gente se apegar em alguma forma não vai continuar pelo princípio da própria impermanência. Então,
a base da estrutura de sofrimento é essa identificação com algo que não é uma realidade que vai se transformar constantemente. Bom, colocado isso, né, esse pequeno resumo da onde a gente parou, ele vai colocar um verso que resume praticamente toda a nossa, na verdade vão ser dois versos que resumem toda a nossa caminhada de alguma forma. Se a gente vê, né, esse verso vai resumir inclusive o que está no Gita, né? Então, verso 19 diz o seguinte, diz a grande lei: para te tornaste o conhecedor do eu total, que é essa perspectiva de Brahmano na tradição védica, que é o universo, que é tudo, né? Tudo é Brahman, esse eu total, deves primeiro ser conhecedor do eu. Então, é o primeiro passo da nossa existência, né? A gente primeiro precisa se auto-realizar, se autoconhecer, autoconhecimento, que é chamado no yoga de Swadhyaya, para que a gente consiga perceber essa existência como um todo. Se a gente imaginar como a gente funciona hoje, né, na nossa ciência, na nossa forma de conceber o nosso conhecimento, é exatamente isso. Tudo que a gente vai analisar de alguma forma, a gente fraciona, separa em partes, para poder conhecer o todo. Qualquer conhecimento hoje que a gente se desenvolva é feito dessa forma, né? A gente precisa conhecer, desmembrar aquilo, o objeto do conhecimento em partes, para reconhecer o todo. E basicamente, né, nós somos a parte desse todo, e o primeiro passo é desenvolver o conhecimento desse eu, né, desse observador, desse instrumento no qual a gente está experienciando o mundo. Para alavancar o conhecimento desse eu, tens de renunciar o eu ao não eu. Então, no final, para que a gente desenvolva o conhecimento verdadeiro, e aí existe aquela perspectiva de dois níveis de conhecimento, um que é tido conhecimento real, conhecimento que o conhecimento inferior e o conhecimento superior, né? O inferior seria esse que a gente adquire através dos sentidos, através do empírico, né? Que ele é mutável, porque a gente faz uma análise dentro daquela forma que a gente consegue conceber, né? Naquele momento que a gente está fazendo a análise, que pode se alterar de acordo com a experiência e com a ampliação desse conhecimento. E o conhecimento superior, que ele é tido como o imutável, essa vela que, como ele coloca no verso anterior, né, que não se apaga, que não depende, que é o princípio dessa existência em si, né, que o que é realidade? É aquilo que não muda, né? Aquilo que é eterno. Eterno no sentido que não há alteração, né? O silêncio é uma realidade absoluta. Se eu altero aquilo, ele é uma realidade hoje e vai ser outra amanhã. Então, não é uma realidade absoluta, é tido como um conhecimento superior. Esse conhecimento, para alcançar esse conhecimento, é preciso renunciar à identificação que a gente tem com o conhecimento que é impermanente, né? Até pus no meu Instagram, eu estou começando um estudo de um livro que eu comprei o ano passado. Na verdade, eu estava esperando acabar A Vida Divina, que é um livro grande, e estou começando um estudo de yoga vashista, que é espetacular, é tido como um dos grandes, é uma literatura monista, mas é tido como uma das grandes bases do yoga para o autoconhecimento. E o começo desse livro já começa exatamente nesse ponto da necessidade do desapego à concepção que a gente tem do mundo. Esse é o princípio básico, né, de começar a entender essa realidade que está aí. Né? Para alcançar o conhecimento desse eu, a gente é preciso renunciar o eu ao não eu, né? Ao ser ao não ser. Então, podereis repousar entre as asas da grande ave. É um verso que eu acho que no final a gente vai ficar só nele hoje, porque é um verso espetacular, mas tem que precisa ir o outro, que o outro é complementar. Então, quais são os princípios que ele coloca aí? Primeiro, é preciso o conhecimento. Né? Segundo, é preciso a renúncia a essa perspectiva de apego que a gente tem sobre o que é chamado de Maya, esse mundo ilusório. Terceiro, só assim pode se repousar nas asas da grande ave. Quando é utilizado o exemplo da grande ave, ou a ave como, que na verdade em sânscrito a palavra é hansa, paramahansa. Hansa é cisne, para seria o grande cisne. E quando eu uso essa expressão, né, é por alguns motivos que eu vou explicar um pouquinho na frente, né, que é essa questão do cisne em si, mas a ave com essa perspectiva das duas asas.
né? E aí vai ter como doce repouso entre as asas do que não nasce nem morre, mas é o on, através de idades eternas, né? O on é a síntese de toda essa existência, é tido como a síntese do universo de Deus, né? O on é tido como o princípio, o meio e o fim. É A1, né? Como se escreve e se pronuncia on, né? Então a escrita do on é A1, e aí tem aquela perspectiva de que A é o início, né? Gutural, a primeira, o som que não se usa a língua, nada, é a criação. O U sendo labial, o último, e o N como sendo a vibração, né? Que é na caixa craniana, mas como se fosse o universo existindo. Então, como seria o princípio, o meio e a existência, né? O princípio, o meio e o fim do universo, resumindo nessa palavra um, que se pronuncia on. E é relacionado à grande ave com essas duas asas. Essa grande ave, bom, então vamos começar, né? Nesse verso primeiro está representado, né? Na Terra, né? Como descrito essa existência nossa, né? Na Terra, como ele coloca, ele passa por três aspectos: ação, conhecimento e entrega. São os três princípios da nossa existência. Nós estamos presos a um sistema de karma, que é chamado de Karma Yoga. O Gita, ele se separa em três blocos, né? Ação, Karma Yoga, Bhakti, que é a entrega, que é a devoção, e Jnana, que é o conhecimento. Exatamente os três aspectos da nossa existência. Nós estamos presos num sistema de ação e reação, né? Não tem como a gente fugir. Então, é inerente à nossa existência agir, né? Não existe uma forma de não agir, e essa é uma grande discussão quando fala da grande ave ou da ave, que vai ser falado também na frente. As duas asas são necessárias, a ação e o conhecimento. Uma das grandes perguntas que são feitas, inclusive nesse Yoga Vashista e no Gita, e em várias outras questões, é: se eu preciso cessar a minha mente, se eu preciso sair dessa ilusão que é causada pela mente, e toda a existência em si ela é ilusória e impermanente, por que eu devo agir? Então, se eu parar todo o sistema e ficar quieto, é melhor que agir. E essa é uma pergunta que a Juna faz para Krishna, inclusive. Qual é melhor? Agir ou se entregar simplesmente à existência sem ação? Porque se você pensar numa lógica, se eu sou parte da natureza, se a ação não é minha, né, que é o princípio de arranca, né, não sou eu que faço, se o fruto da ação não é meu, e se eu tendo a uma perspectiva de entrega profunda, que é Bhakti, a devoção, por que eu devo agir? Qual é o melhor caminho? Então, essa analogia que se faz da ave é muito interessante, porque são as duas asas da nossa existência fundamental: a ação, o conhecimento. E o centro da ave seria a entrega. Nesse caso, a representação do on como a ave, né? A asa direita seria a criação, a esquerda a destruição e a cauda seria a manutenção. Então, sempre esse equilíbrio que a ave precisa para conseguir existir nessa manifestação. Então, essa perspectiva das duas asas, do conhecimento e da entrega, é uma pergunta que vai ser, de certa forma, respondida, né, no Gita e em todas as escrituras, mas é muito interessante a gente lembrar que a gente está dentro desse tripé que foi descrito nesse verso, completado pelo outro, né? É preciso a gente conhecer o eu total. Para alcançar esse conhecimento é necessária a renúncia, é necessária a entrega à existência. Por quê? Porque se eu não me entrego à existência, eu crio um mundo paralelo da minha mente. E aí eu fico preso à minha existência ilusória e jamais eu vou conseguir conceber uma realidade, sendo que eu estou preso na minha concepção mental. Percebe? É muito lógica essa estrutura de pensamento. Se eu desenvolvo uma ideia do mundo mental e acredito nela, jamais eu vou ter capacidade de reconhecer uma realidade que não seja essa que eu acredito e que eu criei na minha mente. Então, a renúncia e a entrega à existência, ela passa a ser fundamental. Assim como o conhecimento é fundamental também. Então, esses três pontos que a gente vai falar um pouquinho sobre Karma Yoga, ação, Bhakti, entrega, e Jnana, conhecimento, que é o que se descreve nesses primeiros versos. No segundo verso, a continuidade dele, ele vai falar: cavalga a ave da vida, que é Escado Hansa, que é o cisne, se quer saber. Então, olha que interessante, né? Ele fala no começo: é preciso conhecer, é preciso renunciar ao não eu, mas cavalgue a ave da vida, se quer saber. Não tem outra forma. Você tem que existir. E aí eu coloquei a descrição de Hansa, cisne, por que é usado na tradição védica tanto, vários títulos, né?
próprio Yogananda, quem já leu, né, a autobiografia do yogi, né, Yogananda é Paramahansa Yogananda, né, Paramahansa é um título que se dá da grande ave ou grande cisne, porque o cisne é o único que é tido que ele consegue separar o leite da água. Depois de você misturar leite com a água, ele consegue separar, em teoria. Né? Não sei se é verdade ou não, mas enfim, é o que está nas escrituras. E esse simbolismo de separar a água do leite, quando eles estão misturados, é exatamente a capacidade, né, de discernimento, que no yoga é chamado de viveka. Né? Viveka é essa qualidade de conseguir discernir o real do irreal. Né? É saber distinguir claramente, né, o que é a concepção mental da mente ilusória, maia, e o que é a realidade que você é buscado. Esse discernimento das grandes almas, né, que está misturado, porque quando a gente existe, né, a nossa existência ela se mistura, a realidade e a ilusão se tornam uma existência. Então é muito difícil separar o que é uma coisa da outra. E essa seria a qualidade do cisne, de separar a água do leite. Por isso, né, os grandes yogis são chamados de Paramahansa, e por isso a grande ave da vida, e por isso a grande ave que foi citada anteriormente, né, como a grande ave, né? Então, percebe que esse simbolismo que é usado, né, na tradição, seja do cisne, como a ave, como as duas asas necessárias para voar, quer dizer, caminhar nessa vida, é necessário a absoluta compreensão de que a gente precisa dos dois aspectos, né? Não tem como ser um só. E essa é uma grande questão, né, que é levantada. Qual é melhor? E aí eu até coloquei aqui, né, que a Arjuna pergunta para Krishna isso. Né? Por um lado, né, Krishna exalta a renúncia, a ação. Bhakti é tido como o mais elevado yoga, né? o mais elevado grau para se alcançar dentro da prática, em toda essa busca, é Bhakti Yoga. É o princípio quando você se conecta profundamente com a existência, reconecta, né? E se entrega a uma existência verdadeiramente pura, sem ilusão. Né? Seria o final de toda essa caminhada. E aí a Arjuna pergunta para Krishna, né? Se a renúncia à ação, né? Se a grande importância é esse princípio de devoção e entrega, por que eu tenho que agir? E aí ele fala, diga claramente qual dos dois é o melhor caminho. E aí Krishna responde, tanto a renúncia quanto o yoga da ação conduzem à beatitude suprema, mas dos dois o yoga da ação é sem dúvida superior. Por quê? Porque a gente está preso num sistema absoluto de ação e não existe forma de inação. E aí vai se discorrer várias coisas nesse grupo de capítulos do Gita falando sobre ação, que vai permear os ashrams, os estados no qual a gente vive, né? Quando a gente começa a vida de estudo, depois a vida de casar, trabalhar, de se aposentar, e sannyasa, abandonar, são chamados ashrams, os 4 estados. A concepção das castas, que está muito envolvido sobre esse aspecto de Dharma, né? Cada um tem as castas é tido que como se fosse um corpo, né? Shudras são os pés, as pernas são os kshatriyas, os guerreiros, né? O tronco são desculpa, os vaixas são as pernas, né? Os comerciantes, né? Que é a ação, os kshatriyas, os guerreiros, os governantes são o tronco e a cabeça são os brahmanes, que é o pensamento, e aí cada um cumpre um papel, e esse papel dármico, né? Esse dharma, ele deve ser executado, né? E aí ele coloca esse verso também do capítulo 2, né? Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem o direito aos frutos da ação. Esse é o grande ponto, né, da união das duas asas. Né? Por isso que usa a ave como símbolo. Né? Você tem que agir, mas os frutos da ação não são seus. Né? Esse é o grande ponto. E aí ele fala, jamais se considere a causa dos resultados de sua atividade, que jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Então, eu acho que dá para usar, eu já usei isso até lá na Nova Gokula, e dá para usar aqui o exemplo da árvore. Eu acho que o exemplo da árvore ele é bem característico para a gente entender isso que está sendo falado. A árvore ela não tem o direito de não executar o seu direito prescrito de ser árvore. Ela é árvore. Ela vai ter que crescer. À medida que o universo Deus deu condições para ela se manifestar, ela vai ter que se manifestar. Ela vai ter que ser árvore. Ela não pode negar o direito de ser árvore, percebe? Esse é o grande princípio, que a gente vai falar um pouquinho sobre Bhakti agora, mas o grande princípio de Bhakti, de entrega, é compreender que é inerente à existência a ação. Eu não tenho como não agir, que é uma discussão
que permeia o Gita no começo de forma muito importante, né? Porque ele é um general, ele está numa guerra e ele vai lutar contra os parentes dele, né? Numa dinastia. E a grande discussão é como que Krishna, sendo, né, o Deus ou o representante de Deus, ou em cada linha, se for colocar de alguma forma, mas enfim, ele sendo o personagem que ele é, ele pode incentivar uma guerra. Como é que Deus pode incentivar uma guerra? Essa é a grande questão. E aí como é que, quando Arjuna, inclusive entra nesse drama, né? Eu prefiro morrer do que matar os meus parentes. E aí parece uma glória e fala assim, não, você está sendo um covarde, você tem que lutar. Porque é como se a árvore olhasse e falasse assim, para eu crescer, eu vou ter que matar, sei lá, alguns seres que existem nesse ambiente no qual eu vou me desenvolver e matar eles. Para não matar esses seres, eu prefiro morrer. Eu prefiro não ser árvore. Percebe? E aí não tem como. Aí Krishna falando para a árvore, né? Você está sendo covarde, você é uma árvore, você tem que existir. Você é árvore e simplesmente cumpra o seu papel, né? E ele, naquele momento, né? Ele vai estar toda uma questão de dar-me a dharma, né? De se ele não cumprisse o papel dele, ele estaria sendo de certa forma aceitando a injustiça do outro que estava lutando. Enfim, eu não vou entrar muito nessa questão porque a gente vai se discorrer sobre o Gita e é um assunto muito longo, mas o que eu quero dizer é a necessidade da compreensão da ação, né, do princípio da ação, onde a gente não tem como recusar. E por isso que ele fala, você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem direito ao fruto da ação. Por quê? Porque a árvore não é dela, não é ela que faz o fruto, não é ela que faz ser árvore. Ela simplesmente é árvore porque ela é parte da natureza. Então, jamais se considere a causa dos resultados da sua atividade, porque ela sendo árvore, a causa dos frutos que ela vai gerar é da natureza, não é dela. Esse é o princípio de entrega. Então percebe que quando se colocam as duas asas da ave para se voar, e as duas são necessárias. Não tem como você não se entregar, não tem como você não ter conhecimento, não tem como você não agir. Né? Tem que haver uma... Agora, qual é superior na nossa existência? Ele fala, os dois chegam à beatitude, mas, sem dúvida, a ação é superior. Por quê? Porque é um mundo de manifestação. Imagina se todas as árvores falassem assim, eu não vou agir mais porque o princípio de estabelecer o conhecimento absoluto não está na ação, está no conhecimento ou na entrega. E aí não vai existir mais árvore. Não tem como, né? Não tem como. Ela tem que ter a experiência dela. Estou usando a árvore porque eu acho que fica mais claro quando a gente coloca uma existência da natureza sem a perspectiva de escolha, e aí fica muito claro que ela é uma parte. A ideia é que a gente se coloque como esse objeto da natureza, no qual a mente faz com que a gente ache que é o autor de toda a ação, e não é mais a parte da natureza, e essa é a grande heresia que foi colocado no verso anterior. Então, nesses dois versos agora, 19 e 20, coloca toda essa concepção que eu estou falando, né, de o conhecimento, a entrega e a necessidade de cavalgar a ave da vida, né? Senão, não tem como ter a experiência e saber nada disso. Por que tudo se desenrola, né, dentro dessa concepção humana? Porque a gente existe. E essa é a forma no qual a gente consegue, né, fazer com que se a gente quer saber alguma coisa. Então, vou fazer uma pequena interrupção. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, gente. Pode falar. Que esse assunto é bem, bem bacana, viu? Ele entra, pode falar. Tranquilo? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Professor, pode falar. A parte dos eus, eu estou confusa. Pode falar. Para alcançar o conhecimento desse eu, que seria, nesse caso, o conhecimento supremo? Sim. Seria esse? Sim. Tem que renunciar o eu. Seria, digamos assim... Para se tornar conhecedor do eu total, que é o universo, que é o conhecimento Sim. da realidade, você tem que primeiro renunciar, ser o conhecedor do eu, você, da sua existência, né, do seu eu. E para alcançar esse conhecimento, deste eu, que é você,
tem que se renunciar àquilo que a gente cria que é, ao não eu, que é essa existência que antecede a minha criação mental. A perspectiva é, existe um observador, né, uma alma que utiliza do corpo. Quando eu me Uhum. identifico com o corpo, eu me dou um nome e eu sou esse personagem no qual eu criei. Então, atrás desse personagem existe uma realidade, que é esse não eu. Então, eu preciso renunciar a essa característica de que eu acredito que eu sou o Danilo, e que eu faço, e que eu tenho, que eu controlo meu destino. Enfim, todas essas coisas que eu crio na minha mente, faz com que eu me identifique com um eu que não é verdadeiro. Voltando à árvore. Vamos supor que a árvore, ela tem uma mente, né, e ela desenvolve uma concepção do mundo. E aí ela olha e fala assim, eu não sou árvore, né? Eu sou outra coisa, porque eu não quero ser árvore. A árvore não é bacana. E aí ela começa a desenvolver uma ideia do que ela é, né? E a ideia que ela desenvolve e acredita, se tiver outras árvores em volta dela que desenvolvam a mesma ideia, cria-se uma realidade ilusória, que é o mito de Platão. O que acontece? Esse desenvolvimento dessa ideia do que a árvore acha com que ela é, se torna um eu fictício, percebe? E aí o que o texto está falando? Primeira coisa que você precisa para reconhecer a sua realidade, desvincular dessa ideia do seu eu para o não eu. Você não é isso. Você é uma árvore, simplesmente enquanto existência. Mas, atrás dessa árvore, dentro dessa árvore, experienciando o mundo através da árvore, existe esse não eu, essa perspectiva de uma consciência, de uma alma, que está utilizando de algo da matéria para experienciar o mundo. Percebe? Enquanto você Sim, não se desvincular desse eu e perceber esse ser e não ser, como ele coloca, esse não eu, você não vai conseguir chegar a esse conhecimento da realidade. mas quando o senhor diz desvincular desse eu, seria Sim, desvincular da ilusão. exatamente. Seria, é isso? Dessa ideia do que eu acho que eu sou. Isso, da ideia do meu personagem. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, para alcançar esse conhecimento, eu tenho que renunciar a essa ideia que eu tenho do que eu sou. E me entregar a esse não eu, essa existência que é tido como uma alma, como algo que não é aquilo que eu concebi da minha existência. Mas para eu Entendi. saber isso, eu preciso cavalgar a ave da vida. Eu preciso viver e aí a ação passa a ser fundamental. Toda essa existência, essa experiência, ela é fundamental para que eu reconheça essa existência do não eu. Então são esses três aspectos, né? Esses três pilares fundamentais da nossa existência. Eu preciso desenvolver o conhecimento, essa é a característica humana, né? A capacidade do conhecimento. Através do conhecimento, eu desvincular, e aí o Shiva Sutra é bem bacana quando ele coloca é, a mente é um mantra, e através da ciência dos mantras você se liberta, quer dizer, eu estou preso a essa existência, mas através dela que eu vou me libertar dela mesmo. Né? Então, o Hum, conhecimento, que é o caminho do Jnana Yoga, do Yoga, o princípio da ação, e essa é uma conversa muito extensa, né, que em todo ponto cai, né, devo agir, não agir, devo sentar e ficar meditando, cessar a mente, Chitta Vritti, né, cessar as flutuações da mente, então significa que eu tenho que ficar quieto, parado, não agir, aí é que essa discussão, devo agir ou não, que a Juna fez essa pergunta para Krishna, e aí vem toda essa concepção da necessidade de agir, né, a gente não tem como existir sem ação, e o princípio da entrega, que é fundamental, né, não tem como compor a existência sem a compreensão profunda desses três pilares. Eu preciso agir, eu preciso do conhecimento e eu preciso me entregar à existência para que eu consiga alcançar esse conhecimento. Fica claro? Tá tranquilo? E isso é feito cavalgando a ave da vida, né? Não tem outra forma. Existindo e, e potencializando. Um ponto muito interessante que o budismo, no qual esse livro é base, né, o tibetano e esse de Bruce, e também a tradição do yoga, que é muito interessante, é assim, a gente vai ver isso quando ele fala dos 7 reinos. A gente adquire uma condição humana que é tido como uma condição privilegiada dentro dessa estrutura no qual a gente conhece a natureza, que a gente tem a capacidade dessa autoanálise. Então, todos os instrumentos foram dados de alguma forma. É interessante que nesses 7 reinos colocados nessa tradição, né, o inferno, os reinos mais baixos, né, os fantasmas, as prisões, que na verdade é uma alusão às pessoas profundamente apegadas ao desejo e ao sofrimento, né, são existências humanas
piores que a do animal, né? A gente, dentro da própria existência, a gente está vivendo sobre a questão do inferno, um nível de sofrimento profundo, mas no nível humano, sem estar nessas camadas mais profundas de sofrimento, é um grande privilégio, né? A nossa vida é um grande privilégio nosso, especificamente nós mesmos que estamos nesse grupo falando aqui. Muita gente está exposto a um sofrimento extremamente terrível, né? E aí é tido como um inferno. Ou uma concepção mental do mundo extremamente errônea, e aí está buscando, que aí vem a característica dos vícios, das drogas, enfim, tem todas as condições, mas está envolvido num mundo absolutamente nocivo. E a gente não, a gente tem a capacidade de alimentação, um nível de discernimento, enfim, a gente tem uma perspectiva de existência muito favorável. E aí o que acontece? A gente pega tudo isso e utiliza para existir, como o Prabhupada diz, né, como um animal, né, comendo, dormindo, reproduzindo melhor, né, que um animal. Então, de certa forma, é um grande desperdício, né, a condição que a gente tem de buscar essa libertação do próprio sofrimento, que é a estrutura básica de tudo isso, né, e jogar tudo isso fora de alguma forma. Então, a necessidade disso que a gente está fazendo, de alguma forma, de buscar o autoconhecimento, de estruturar a nossa existência de forma harmônica, né, de dar condição para que a gente alcance esse nível de discernimento, né, tudo isso enfim, em suma, né? Não fazer isso no final é quase que jogar a própria existência na lata do lixo, né? E aí poder voltar em perspectivas mais difíceis da existência, que, como muita gente, a grande maioria talvez do mundo, né? Gente, querem colocar alguma coisa? Fiquem à vontade. Danilo, todo esse conceito, né, que você falou, da gente ter que negar o não eu, é tão complicado da gente dividir tudo isso, mas enfim, o caminho para negar passa por reconhecer e vivê-lo. Aonde eu ligo tudo isso com aquele símbolo do um? Você está falando aí, eu estou tendo, claro, uma dificuldade de ligar tudo isso, mas daí eu cismei de lembrar daquele símbolo. Ele vai ajudar ou vai piorar isso? Para entender, aquele símbolo todo bonito assim. Sim, o ON, ele é tido como a essência de toda essa caminhada nossa existência, o começo, o fim, a existência em si, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de criar relações, né, de forma, né, no qual ele consiga estabelecer uma relação de conhecimento. Por isso até toda essa simbologia, né, que exista, né? O Shiva Lingam, que é uma equiloide colocado, uma equiloide, esqueci a palavra, é alguma, não é círculo, eu nunca lembro essa palavra. Bom, enfim, uma forma que não tem começo nem fim. Eu acho que o Wesley sabe, né? Parece uma corda da geometria, não isso, né? Não, é tortinha. Me escapou também a palavra agora, viu, Danilo? Você sabe o que eu tô falando? Ele é o Ouroboros, não é isso? Não sei agora. Que é com a cobra comendo o próprio rabo? Não, ou a fita aquela forma que não tem forma. Ela não é um cilindro, não é uma bola. Ela é compridinha assim. Como é que chama essa forma? Elíptica? Elíptica, elíptica, mas elíptica é tridimensional, se não me engano, né? Como, enfim. Essa forma que não é forma, o Shiva Linga é exatamente essa forma não forma. E por quê? Porque a gente não tem a capacidade de não estabelecer uma relação através de forma. Então, quando se fala da relação do ON, como que a gente está falando, o ON ele é uma forma de simplificação e de redução de todo esse conhecimento. Quando a gente entra no campo do universo, né, e é muito interessante você analisar o universo numa perspectiva de se afastando, você olha a Terra, se afasta da Terra, galáxia, sistema solar, galáxia, aí alguém chega e fala assim, existem milhares de galáxias. Essa colocação de existir milhares de galáxias, ela buga qualquer cérebro. Porque como é que você pode imaginar a existência de várias galáxias, né, milhares, milhões, sei lá quantas? É um infinito, né, no qual não dá para conceber. Não dá para conceber a distância da Terra para a Lua, do Sol e galáxias, enfim. Quando a gente entra nesse campo, né, de conceber a existência do todo, do universo, enfim, não tem como o ser humano estabelecer esse nível. Então ele vai ter que estabelecer alguma forma de se relacionar. E o ON é essa síntese, né? O ON eu não consigo entender o que é o universo,
Então, o Om é a vibração do universo, né? O Om é a síntese de tudo isso, né? Tanto ele na sua forma simbólica, né, que é chamado de yantra, quanto na sua forma sonora, né? Ele é o reducionismo de tudo isso. Então, dentro de uma perspectiva de não compreensão, né, por falta de capacidade mesmo, o que se coloca em última instância, que é o conhecimento, é essa síntese vibracional. Então, através da intuação do Om, né, ou da visualização do símbolo e da intuação, eu vou adquirindo um conhecimento que está acima da minha capacidade. É como se eu cantasse uma música para uma criança, né, que tivesse um conhecimento nessa música, né, e essa música a criança não vai entender porque ela não tem capacidade ainda, mas aquilo está entrando na cabeça dela, né? Em algum momento ela vai reconhecer aquela música e vai estabelecer um conhecimento que eu estava tentando passar desde o começo. Então, se eu pego uma letra de uma música e uma sonoridade específica daquela música, eu canto para aquela criança. A criança não vai entender, mas ela vai estar recebendo aquele conhecimento. Percebe, Regina? Então, quando a gente estabelece uma relação com uma simbologia dessa, né, como ser o Om, que é a máxima dentro da tradição védica, a gente está, na verdade, estabelecendo um conhecimento que não está ainda no alcance de reconhecer aquele conhecimento. Então, ele, seja nele na forma da intuação dele, né, do mantra, ou seja da forma de estabelecer uma relação, como eu falei do Shiva Linga. O Shiva Linga tem muito isso, né? Você estabelece uma relação com esse absoluto, com Brahman, com Shiva, né, que vem do Shivaísmo, mas com Deus de uma forma ampla, mas sem entendendo que aquela não forma está justamente colocando esse aspecto que eu não tenho como conceber a forma, né? Tudo é. Então, o que eu posso representar? Não sei se eu consegui entrar muito no que você estava perguntando, mas era isso, mais ou menos, não? Eu queria relacionar se... É que eu não sei fazer o desenho dele, quantas perninhas tem, assim. Eu lembro mais ou menos, eu queria saber se cada uma delas, dessas linhas... Essa foi boa, eu tentando procurar aqui na minha RAM o desenho. Então, nossa, como é que eu faço uma ligação com esses desenhos? Eu até estava, falei, eu acho melhor eu nem perguntar, porque as palavras já estão difíceis, imagina eu relacionar com o desenho. Né? Mas o desenho está aqui, está mais fácil. Então, é que a gente tem uma tendência a criar uma lógica racional para coisas que transcendem a lógica, né? Então, tem até uma explicação para esse símbolo, né? Porque ele é composto dessa forma. Mas eu acho que não está na racionalidade lógica, não está numa explicação lógica que esse símbolo leva a isso, mas está, na verdade, nessa transpõe um pouco, transcende um pouco a racionalidade, na forma de entoar, que seria o princípio mais fundamental dele, né? Quando você entoa o Om, não existe, até existe, né, levar a vibração na caixa craniana, do M, como se entoa, tal, todo um aspecto, né? Mas no final, a gente está falando de uma coisa que transcende a lógica, né? Que é o que está escrito no texto, de certa forma, né? Para que a gente reconheça o eu, a gente precisa reconhecer o não eu, aquilo que está atrás das concepções mentais. A gente, de certa forma, precisa se libertar um pouco desse condicionamento mental, né? Então, talvez o Om, eu posso até te passar, depois da aula, uma explicação da grafia do Om, né? Por que ele é composto dessa forma, tal. Mandar um texto. Mas eu acho que não vai ser uma resposta correta. Eu acho que está muito mais relacionado ao aspecto de uma relação sua com a simbologia, com o som, do que uma explicação sobre ele, talvez. Eu acho mais essa ligação lógica. Eu sou extremamente detalhista. E na hora que você falou, eu falei, matou a questão minha, né? Que a gente tem uma necessidade, né, de transformar tudo numa racionalidade, né, para criar uma... Por isso que tem os símbolos, né? Eu, para mim, acho o Shiva Linga um dos símbolos mais bonitos da tradição védica, porque ele justamente cai nesse conceito, né? Não cria uma lógica, né? Ele é um sem forma. Entenda que ele está em tudo, né? Deus é tudo, não tem como separar. Eu acho muito bonito essa perspectiva de compreender isso, né? Porque desvincula. Eu estava vendo um documentário na Amazon sobre a Índia, né? E ele tem problemas sérios, né, religiosos. E aí estava falando muito sobre essa estrutura agora que a gente está vivendo de
dos extremos, a necessidade de criar um inimigo e de toda essa narrativa que se cria para desenvolver essas estruturas de domínio e poder. Mas, no final, o grande ponto é a gente se desvincular desses aspectos mentais, né? Porque cai sempre numa concepção ilusória, que é exatamente esses 3 versos que são colocados agora, né? Em qualquer um dos aspectos a gente vai cair, vai se prender a uma ilusão. Deixa eu só colocar esse, porque a gente fala no final, passa rápido, sobre essa questão de Bhakti, pelo menos só para a gente encerrar esse ponto, né? Porque quando ele fala no verso 20 sobre cavalgar sobre a vida, eu comentei sobre a questão de Arjuna, o que é melhor, né? E a gente tem que agir. E aí ele completa no 21 que, olha que louco, né? Cavalga a ave da vida se queres saber. A gente tem que viver para experienciar, para saber. 21. Renuncie tua vida se queres viver. Olha que louco isso, né? Porque no final, a experiência, ela tem que ser vivida. Mas se eu realmente quiser viver a minha experiência, eu tenho que renunciar à minha vida que eu concebi como uma ideia. No final, é o princípio de Bhakti que é colocado lá, né? A entrega é fundamental. Eu preciso renunciar. O que seria renunciar à minha vida? Renunciar à ideia que eu tenho da minha vida. Por quê? Porque se eu colocar na minha vida que para eu ser feliz eu preciso ganhar muito dinheiro, morar nos Estados Unidos ou na Europa, e eu preciso ter um carro que custe $30.000, eu preciso ter uma família, minha família precisa estudar nas melhores faculdades do mundo, percebe? Se eu criar esse cenário, posso criar outro completamente diferente, mas eu estou criando esse só para dar como exemplo. Se eu criar esse cenário, isso é a minha vida. E aí todos os meus esforços e as minhas energias vão ser desencadeadas para que eu conquiste essa ideia de vida. Se eu não renunciar a isso, eu nunca vou viver de verdade. Eu vou simplesmente correr atrás de uma ideia qual eu criei. Qualquer ideia que eu coloque vai ser uma ideia e eu preciso renunciar a ela. O inverso disso é uma ideia. Se eu falar assim, eu quero ser pobre, eu quero ser um mendigo, um renunciante, vou abandonar tudo e ficar... Percebe que tudo isso que eu estou falando agora, o inverso do que eu falei, não deixa de ser uma outra ideia sobre o que eu concebi da existência. E as duas são simplesmente concepções mentais. Qualquer coisa que eu adote, eu vou estar correndo atrás de uma ideologia que eu criei da minha vida. E aí eu deixo de viver. É a árvore tentando não ser árvore. Na hora que eu renuncio a isso, eu realmente começo a existir na minha concepção mais pura. Que é o significado de Bhakti, que eu coloquei aí, porque eu achei muito interessante. Bhakti significa, é um termo sânscrito, né, que é muito traduzido como devoção. Mas a raiz da palavra, a estrutura da palavra é Bha, significa cumprimento, ato ou efeito de cumprir, executar algo. Olha que lindo, cortesia ou ação de outrem, ou ainda agradecimento e nutrição. Quer dizer, a construção da palavra Bhakti já é fazer, executar algo, cumprir o seu papel. Não é renunciar no sentido de não fazer. O K do Bhakti significa conhecer. É o resumo, você falou do Om, né? Que é a síntese. As palavras em sânscrito são espetaculares. A língua sânscrita, né, é espetacular porque ela é a forma de traduzir esse conhecimento. E cada palavra é um conceito, não existe tradução específica. Então, tanto que a gente está vendo no Bhakti, né? Uma palavra só é um conceito inteiro. Do que a gente falou agora, os 3 versos. A necessidade de agir, de Bha, a necessidade de conhecer, que é o K, e Ta, que significa a salvação, se libertar de tudo isso. E para que a gente faça toda essa ação Bhakta, né, que está aí no começo, o I termina como o indicativo de Shakti, de energia, de existir. Eu preciso de energia para existir nesse mundo, me manifestar para que eu consiga realizar toda essa estrutura de ação, cumprimento, conhecimento e salvação, que é a estrutura da palavra Bhakti. Então, no final, né, esse conceito de Bhakti, né, é o que a gente é. Né? A gente não faz, a gente não se... não é um caminho, é tido como um caminho do yoga, mas perceber que Bhakti é essa compreensão da existência. Pela estrutura da palavra, fica muito lindo entender isso. Né? Bhakti é essa estrutura de vida, de conhecimento, de ação, de salvação e de energia para agir. Né?
Então, toda essa concepção que a gente trabalha no yoga, né, de prática, de conceber um veículo harmônico, estável, com energia para executar tudo isso, né, para que a gente consiga chegar nessa capacidade de se conectar a essa existência de uma forma pura. Né? Aí o texto fala, né, com essa consciência se abandona qualquer sentimento de separação. Que Bhakti é essa eliminação do que foi chamado nesse livro como uma grande heresia, né? Sair dessa perspectiva de individualismo, que eu sou um ser que executa minhas coisas, se eu sou dono da minha verdade, então, enfim, né? De toda essa existência do não eu, como a Simone colocou naquele momento, né? Essa ideia que eu crio e me apego, né? Essa é a grande heresia. Sai, separa isso, né? Abandona essa perspectiva de individualidade, né? E se entrega a essa existência, mas se entrega com conhecimento. Prabhupada fala uma coisa: religião sem conhecimento é fanatismo. Por quê? Porque se não existe conhecimento, né, cai para o lado da idolatria, né, do lado da, enfim, né, aí dos aproveitadores, e aí dessa visão paternalista, que alguém vai me salvar, e aí se desfaz todo esse conhecimento. Né? Esse documentário, não me lembro o nome, mas é uma paquistanesa, porque a Índia se dividiu, né, no Paquistão e a Índia, e uma indiana. A paquistanesa faz uma análise sobre o Paquistão, essa visão da Índia separatista, e ela, uma amiga dela, que faz parte inclusive do Bollywood, e as duas fazem uma análise sobre o Paquistão e a Índia. Vale a pena ver. Vale a pena ver, porque faz uma análise, inclusive, desse momento que a gente está vivendo, que na Inglaterra ocorreu, que nos Estados Unidos com o Trump, que aqui ocorreu, o governo lá também está passando por um aspecto de... Enfim, vale a pena ver esse documentário, né? Que vai conversar muito sobre e também a mistura de religião com o aspecto social e político, a questão da pobreza, da ação, e inclusive num ponto ela fala exatamente esse perigo, né, de um conhecimento cair sem a capacidade de compreensão, né? E aí acaba sendo usado de forma errônea. Mas fiquem à vontade para fazer os comentários que vocês quiserem. É bonita essa análise da palavra Bhakti, né? Porque num certo ponto, quando você fala Bhakti Yoga, é devoção. E devoção entra num aspecto, às vezes, muito de idolatria e uma entrega, e entrega a alguém. Então, a ideia é assim, eu vou entregar minha vida a alguém, ou a algum processo que resolve tudo para mim, esse caminho eu vou me libertar. Mas se você pegar a estrutura da palavra, é conhecimento, é ação, é autorrealização, né? Não tem como escapar disso. Né? A gente tenta de toda forma empurrar a nossa vida para alguém resolver, mas no final quem vai resolver mesmo é a gente, não tem outra saída. Né? Danilo, dá licença, eu não tenho como deixar de falar. Todas essas palavras, né, essa reflexão que você trouxe, me fez lembrar agora no final, eu não vou saber falar exatamente os termos, mas é um verso, não, como que eu vou falar, uma passagem, não sei o termo exato da Bíblia, que fala, é tão bonito, e eu também não consigo entender, eu acho que o que você falou hoje vai me ajudar. É assim, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai salvá-la. Eu falei, gente, é isso que o Danilo está falando. Que legal, que bacana, você fez uma conexão muito bacana. Essas escrituras, elas são, de certa forma, né, são as guias, né? Cada um com uma linguagem, de uma forma de falar, mas no final... E é exatamente isso, né? Depois, se você pudesse passar esse verso lá no grupo... que Eu adorei, porque eu fico, né, eu tenho uma folhinha aqui em casa que tem o Evangelho do Dia. Eu acho que foi por esse, eu vou ver exatamente para fazer a citação correta, que eu não sei, mas essa é uma frase que sempre fica batendo na minha cabeça e fica batendo ali, né? Eu não consigo muito solucionar, talvez o meu racionalismo, né, que sempre vem. Mas eu acho que está exatamente dentro do tema que a gente falou hoje, essa necessidade de se desfazer da própria vida para encontrar a própria vida no final, né? Eu adorei, muito obrigada. Imagina. Mas coloca depois a citação, que eu acho muito bacana quando a gente consegue fazer uma correlação das escrituras, né? Que, na verdade, eu estou falando de uma escritura tibetana, né? Fazendo uma correlação com o Bhagavad Gita, que é uma escritura védica, e você fez uma correlação com a Bíblia, que são 3 escrituras totalmente diferentes e absolutamente falando a mesma coisa, de forma diferente. Isso que eu acho que é a grande riqueza, né, Danilo? É.
cada um fala de uma forma, mas o sentido é o mesmo, né? Na tradição védica, isso é chamado de Sanatana Dharma. Eles colocam que, na verdade, Sanatana Dharma é a religião verdadeira, a única. Não é colocando num aspecto de dizer que a religião A, B ou C é a verdadeira, mas dizendo que existe uma verdade que transpassa todas as religiões, que é chamada de Sanatana Dharma. É legal isso, né? Porque eu acho que é da onde que surgem essas mentes mais iluminadas, né? Você pega Buda, Jesus, né? São cada um, se você vai analisar, eles disseram praticamente a mesma coisa, né? Uma coisa, né? Eles entenderam, né? No fim das contas, são pessoas Sim. que entenderam, né? Sim, exatamente. Bem legal. Se você pegar os grandes yogis, né, eles têm essa perspectiva que você falou exatamente, eles entenderam. E aí, de alguma forma, eles tentam... E é muito interessante isso que a gente está falando, porque se você pegar essa perspectiva de um grande yogi, né, ou o próprio Dalai Lama, esses grandes, eles entenderam. Só que no Gita, inclusive, tem essa passagem que fala, não dá para haver ruptura. Não dá para você entender e aí você chegar num grupo determinado e falar assim, olha, não é nada disso, é tal coisa. Não tem essa possibilidade. Né? Você imagina, se vocês verem esse documentário, vale a pena ver, viu? Depois, se vocês quiserem, me lembra, eu vou procurar o nome direitinho. Você vê, às vezes, o nível de fanatismo religioso que entra, não tem como você chegar para um determinado grupo e falar assim, é tal coisa e não é tal coisa. É impossível, simplesmente impossível. Então, mesmo que a pessoa entendeu tudo, ela vai ter que ainda usar de vários artifícios de linguagem e de forma de fazer com que essa informação chegue de uma forma cabível. Né? É muito louco isso, né? Professor, quando você diz ele já entendeu tudo, ele entendeu. Mas se ele chegar num grupo e falar que agora não é da forma que vocês estão vendo, é dessa, vira guerra. Não tem como. Não Vira tem como guerra. haver essa ruptura. Você imagina o Papa. Né? Vamos pensar que o Papa seja um ser iluminado que entendeu tudo. E aí ele chega agora lá no Vaticano, na quarta-feira, na hora que ele sai lá na janelinha dele lá, e fala assim, gente, tudo isso é uma grande bobagem, é uma ilusão, não tem sentido nenhum, a realidade está oculta atrás. Percebe? O primeiro cardeal dá um empurrão nele na janela e acaba. Antes dele terminar a primeira fase, ele já não consegue nem terminar, porque é impossível. Imagina o tamanho da estrutura, né, que existe institucional e ideológica em volta de tudo isso. Para uma pessoa chegar e falar assim, não é isso. Não tem como. Mesmo que ele saiba, ele vai ter que ainda adotar uma postura de conciliação, né, uma linguagem, e aos poucos ir construindo. É a nossa existência, né, de criança para adulto. Aos poucos tem sendo construído esse conhecimento. O próprio que a gente está falando agora aqui da negação do eu, do não eu, em teoria é muito bonito, mas praticamente é muito difícil você chegar e falar assim, tudo isso que eu estou vivendo é uma grande ilusão e está tudo certo e acredito realmente nisso. Não é, porque amanhã quando a gente acorda, o trabalho, o dinheiro, as contas têm que ser pagas e tudo, é uma realidade para a gente. É uma realidade... Então, percebe que a gente está falando do Papa negar, mas para a gente mesmo, é impossível a gente criar essa ruptura. Ela é uma construção, né? Ela é aos poucos que vai se desenvolvendo essa capacidade de absorção disso, e aí a necessidade, como a Regina colocou, que é muito interessante, né? Você vê isso num lugar, vê no outro, e vê em outro, e aí acaba, de certa forma, corroborando essa ideia, né? Fala, bom, se todo mundo está falando, então pode ser que tenha algum sentido. E aí isso vai se construindo devagar, né? E a gente vai aos poucos abandonando essas crenças, esses aspectos que a gente se identifica. É cavalgar nas asas da ave da vida, que foi colocado no texto. Não tem outra forma, é vivendo. Vivendo aos poucos e compreendendo, se desapegando. E é muito linda a vida, porque esse desapego é um desapego forçoso, porque se você não acreditar em nada disso, você fica velho e morre. De alguma forma, você vai se libertar disso, querendo ou não. Então, se você entendeu num ponto... Por isso que a velhice traz um aspecto de compreensão mais profunda, porque você está muito mais próximo da morte. Quando você está moço, você não quer pensar em nada disso, quer aproveitar a vida. Quando você vai chegando num ponto que a vida vai se esvaindo,
você vai começando a tentar achar outros conceitos para ela, né? É a existência, ela força, né, a gente a pensar, a repensar a própria vida, né? A gente fica muito Mas eu preso acho às que realidades, né? Oh, desculpa, Corinne. Não, pode falar, Nani. Pode terminar seu pensamento. Eu fico pensando muito sobre isso, o quanto que a gente já conversou sobre isso, sobre como que a realidade, né, é criada, né? Muito da realidade a gente entende que é criado, claro, pela nossa mente, mas a gente vive num contexto no qual a gente tem uma realidade que é imposta a gente, né, pela sociedade como um todo. E eu acho que isso é uma grande fonte, né, de problema. Eu fico pensando às vezes, poxa, a gente está aqui com a mesma estrutura, por exemplo, da semana. A gente tem essa divisão de 7 dias no qual a gente trabalha 5 e folga 2. E só depende da gente mudar isso, sabe? E a gente não muda, né? Então a gente fica preso Sem às vezes numa contar que realidade que a gente não sabe nem de onde vem, né? não, graças à pandemia, mas de segunda a sexta, da hora tal a hora tal, você tem que sair da sua casa e ir para uma caixa e ficar parado lá dentro, tendo o que fazer ou não, e depois daquela hora assim você volta. É muito louco, né, essa concepção. É. Mas, Danilo, quando você fala da questão do envelhecimento, né? Mas eu acho assim que eu penso, né? Que esse entendimento que a gente acha que consegue com a idade, com o envelhecimento, mas também é para aquelas pessoas que procuram, né? Que procuram o autoconhecimento, né? Porque tem muito velho por aí que está batendo na cabeça, né? A gente não chegou no verso que vai falar sobre os 7 reinos, né? Que eu não sei se é o próximo, não me engano agora, mas enfim. E aí eu estava vendo essa classificação do budismo tibetano dos 7 reinos, eu achei muito interessante, porque os 2 primeiros reinos, se eu não me engano, o primeiro é chamado inferno, que é o sofrimento, que é você pegar uma pessoa aí que está com, sei lá, doente e com, enfim, né? Não tem como sobreviver, é uma vida de dor e sofrimento que transcende tudo isso que a gente está falando, né? Se a gente está com uma coisa muito ruim, não dá, seria esse momento, né? Ou as pessoas estão vivendo em guerra, na África, passando fome, é o inferno. Né? A pessoa, uma criança que nasce desnutrida e morte, enfim, é o inferno. É abaixo de qualquer existência que possa ser. O segundo reino, que é tido dos fantasmas e que é os fantasmas no sentido dos apegos, que é o que o Wesley falou. A gente cria uma realidade, se apega nela, que é a coisa do Platão, né? E todo mundo acredita naquilo e quer conquistar aquilo, que é o que você estava comentando agora. A pessoa chega velha, mas ela está apegada profundamente, ela quer ganhar, ela quer fazer, ela quer conquistar, e mata pessoas, e passa por cima de tudo por poder, ou qualquer concepção que faça ideológica, que grande parte da existência está assim. Né? Quer conquistar aquilo que ele acha que é. E esses 2 reinos estão abaixo do animal. Eu achei muito interessante isso. São níveis de existência que o terceiro é o animal. O animal está acima desses 2. É muito legal, né? Se a gente pensar que existem seres humanos que estão vivendo abaixo da linha do animal, né? Do reino animal. E aí, acima disso, seria o reino humano. E depois disso, é legal, na verdade esse assunto nem era hoje, mas eu achei bacana que depois do reino humano tem o reino que é chamado Asuras, né? No sânscrito é tido como os espíritos maus, os demônios, mas nesse caso está sendo usado como semideus, né? No tibetano, o budismo tibetano, que são ainda uma existência superior à humana, mas que está preso ainda no ego, que é uma existência mais sutil, mas ainda está na mesma boca do palhaço, até chegar numa existência um pouco mais que isso, que seria uma existência divina. Né? Até o Cristiano, o Rizelli, uma vez ele estava conversando, né, sobre isso, e ele se apega muito a esses aspectos dos seres, né? Mas se você pegar em todas as tradições, né, existindo um nível mais grosseiro ou mais sutil, às vezes está perdido no mesmo apego, né, na mesma forma de existir, concebendo que existam diferentes formas, né, de existência. Não quer dizer que não seja essa grosseira que seria melhor ou pior, tá também no mesmo problema, né? E aí eu achei muito interessante essa colocação de níveis de existência e colocando 2 existências humanas abaixo do animal. E é. Se você pegar essas pessoas que... Pode falar. Desculpa, professor. Não.
Não, uma das coisas que eu gostava, né, porque eu pratiquei budismo tibetano um tempo, né, era essa visão que eles justamente falavam, né, que tinham reinos abaixo do reino Sim. animal, né, então eu sempre achei fascinante, tem muita lógica tudo isso, né, Muito, porque muito. os animais seguem o Dharma deles, né, eles, né, aquela história do Dharma, eles vão lá, seguem o Dharma, pronto, não ficam assim, nossa, olha que cria linda que eu produzi, olha meus filhotes. Não, né? Natureza, Deus, tá tudo bem, né? E isso aí parece mais evoluído do que a gente, né? É a vantagem de não ter a mente atrapalhando, talvez, né? Exatamente. Aí se põe um ponto fundamental, Wesley. A mente, ela atrapalha se a gente deixar que ela atrapalhe, porque ela é um instrumento para não atrapalhar. Ela foi criada para nos trazer, para nos libertar dessa condição, só que a gente usa para o inverso, para ser mais animal que animal, para ser um animal melhor. Verdade. E esse é um ponto que você falou, cara, que eu fico pensando muito, né? Até que ponto a inteligência é boa? Mas é exatamente nesse ponto. Ela é boa se você usar, né? Você ter um carro e saber usar ele. Né? Você tem um carro 4x4, ou sei lá, tem um carro chiquérrimo, só que o carro não sobe montanha. E aí você quer que ele suba uma estrada que ele não sobe. É usar errado o equipamento, né? Um equipamento sofisticadíssimo, mas usando de forma errada. Nossa, daí entra tantas outras coisas, né? Porque daí ele não quer um carro, mas ele quer um carro para praia, um carro para montanha, um carro, né? E um carro até para ir para a lua. Pois é. Mas aí, fazendo esse paralelo aí, é a questão do Bhakti. Autoconhecimento é ver que carro você tem. Bhakti é se entregar à estrutura que você faz. É a viagem que você pode causar. Isso é Bhakti. Né? Se eu tenho um carro 4x4, eu vou andar na terra. Se eu tenho um carro baixo, eu tenho que andar no asfalto. Isso é um exemplo bem simples, mas bem claro, né, do que é autoconhecimento e o que é Bhakti. Né? Porque Bhakti é isso. Meu carro não sobe montanha, então pronto, acabou. Ande na estrada, ande no asfalto. Mas primeiro você tem que parar e avaliar que carro você é, né? Porque tem muita gente que cria uma ideia, né, de que é uma coisa e não é, e aí se desconecta, que é isso que a gente está conversando agora, que a Simone perguntou, né? Abandonar o eu para o não eu, né? Porque atrás do carro ainda tem o motorista, né, que não tem nada a ver com o carro. Tudo é o conhecimento, né, Danilo? É. Aí, nos próximos versos, que vai ser muito legal, ele vai falar das salas da ignorância, da sala do conhecimento, da sala da sabedoria, que estão as armadilhas também. Porque a gente fala, tudo passa pelo conhecimento, mas é uma grande armadilha também. É onde estão as serpentes todas, né, que é colocado no verso. É muito bacana, né? Esse livro tem um olhar muito bonito sobre tudo isso que a gente está falando. Eu achei espetacular, porque tudo isso, de certa forma, já permeia outras escrituras, mas a forma como é conduzido esse livro é muito bonito, né? Muito poético e muito... Ele, acima de tudo, é poético, né? É mesmo. Ele vai simplificando o caminho, né? Que é uma das coisas bem bacanas que eu acho do Sutra, que tem essa capacidade desse livro também, né? De ir conduzindo de uma forma bem lógica, né? Porque no final a gente precisa de lógica, querendo ou não. Né? Danilo, muito obrigado. Boa Obrigado noite. a vocês, gente. Começando mais uma semana. Daqui a pouco já acabou julho, daqui a pouco é Natal de novo. Nossa. Já desse falaram para mim. Puder. Um dia desses falaram para mim que o tempo, né, o tempo está andando tão depressa, o shopping está enfeitando o Natal cada vez mais cedo, né? Antes era 10 de dezembro, agora é 1º de dezembro, outubro. Qualquer hora o Papai Noel vai se encontrar com o Coelhinho da Páscoa. Verdade. É verdade, né? Não vai dar nem tempo de tirar a decoração do Coelho da Páscoa. O Papai Noel já está chegando outro. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau.